Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Papo Mix Carreira. Eu sou o Gerson Neto, tenho aqui junto comigo Alexandre Slivnik, ele que é mentor em carreira e sucesso, sempre traz muito conhecimento aqui pra gente. Fala, Ale, tudo certo por aí? Tudo bem, meu irmão? Que privilégio e prazer falar com você em mais um Papo Mix Carreira. Vamos que vamos, conte comigo sempre. Legal, bora lá, ó. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre reconhecimento. É importante, né? Existem várias formas de reconhecimento, né, Ale? O reconhecimento financeiro e também aquele respeito e admiração dentro da empresa, né? A gente vai falar sobre as duas coisas hoje aqui. E porque não adianta também só receber aquele tapinha nas costas, ou então só o reconhecimento financeiro, né, Ale? Tô certo? Ou então não tem nada a ver? Ah, tá certíssimo. As pessoas ainda acham que só o reconhecimento financeiro ele motiva alguém. Na verdade, o reconhecimento financeiro ele motiva sim, a curto prazo. Mas as pessoas se acostumam, né, com o dinheiro. E talvez depois de 2, 3, 4 meses que você deu aquele reconhecimento financeiro, a pessoa vai ficar desmotivada. E eu gosto sempre para falar sobre esse tema, de fazer um paralelo sobre uma criança. Como é que uma criança, por exemplo, aprende a andar? Será que ela simplesmente, o adulto chega lá e fala assim, não, olha, não é assim que faz não, você tá fazendo errado. Ou o adulto vai lá e estimula positivamente. A criança aprende a andar quando ela tenta e cai. E aí o adulto vai lá, bate palma, a criança dá 2 passos, cai de novo. Ao invés do adulto ir lá e falar, ó, você caiu de novo, você errou, não. O adulto vai lá e parabeniza por um passo a mais. Então o que eu vejo, né, nas empresas e o ser humano de uma forma geral, ele aprende muito mais rapidamente quando ele é reconhecido. E eu, para aproveitar, e vou contar uma história, adoro contar histórias aqui, eu vou contar uma história. Eu quero fazer uma reflexão, como é que nós ensinamos o nosso cachorro? Eu tenho 2 cachorros, 2 gatos e 4 peixes aqui em casa. Como é que a gente ensina um cachorro a sentar? A gente não vai falar pra ele, olha, cachorro, você flexiona as suas pernas e é assim que você faz e aí eu vou dar dura nele. Não, eu vou dar carinho, eu vou dar um biscoitinho, eu vou dar um snack, obviamente eu vou estimular positivamente. E eu tive a oportunidade, não vou entrar em discussão aqui se é correto ou não, porque hoje o SeaWorld, que é um parque de diversões em Orlando, que ele tem show de baleia e de golfinho, hoje ele tá acabando com esses shows, mas há 10 anos atrás eu fui assistir um treinamento de um golfinho. E lá eu vi um treinador com balde de peixinhos. Ele fazia um movimento para o golfinho e o golfinho tinha que fazer aquele movimento esperado. Se o golfinho não fizesse aquele movimento, o treinador não dava o peixinho para o golfinho. E aí ele tentava de novo, tentava 1, 2, 3 vezes, e aí até que o golfinho fazia o movimento que o treinador queria. O que o treinador fazia? Dava um prêmio, dava um peixinho. Aí o golfinho automaticamente entendia. Bom, o meu treinador, se ele me der um peixinho quando eu dei aquele movimento, eu vou fazer de novo. E ele repetia o comportamento. Pois bem, eu comecei a perceber que o ser humano funciona exatamente da mesma forma. Se nós fizermos isso para motivar pessoas, já que esse é o tema do nosso podcast, né? Reconhecimento é a bola da vez para motivar pessoas, eu vou incentivar positivamente que as pessoas da minha equipe repitam aquele comportamento. Eu vou dar um exemplo. Imagina que o Gerson tratou muito bem o meu cliente numa venda que ele fez para alguém. E aí eu chego lá depois da venda, falo, Gerson, caramba, que máximo, você teve um brilho no olhar, você olhou no olho do cliente, você ajudou o cliente, parabéns, continua assim. Qual é a tendência do Gerson no dia seguinte? Repetir aquele comportamento. E o melhor, qual é a tendência das pessoas que viram o líder elogiar o Gerson? As pessoas vão começar a repetir o comportamento do Gerson. Então, gente, reconhecimento é muito mais efetivo do que simplesmente uma briga. A gente já falou isso em podcasts anteriores, a gente daqui a pouco pode até aprofundar um pouco mais sobre o feedback. Muitas vezes a gente acha que o feedback, ele só pode ser negativo, né? Então vamos lá, aquilo que você tem que melhorar, mas o feedback positivo, ele tem um impacto muito mais profundo para mudar a vida das pessoas. Então, reconhecimento, sem dúvida nenhuma, é a bola da vez para motivar a pessoa. Legal. Quando você fala desse exemplo, né, do peixinho que é dado pra baleia ou pra foca, qual exemplo você falou da baleia? Do golfinho. Do golfinho. É verdade, do golfinho. Seria pode ser a baleia, pode ser a foca também. Pois é. Seria mais ou menos aquela coisa da recompensa ali? Sem dúvida, é a recompensa. Mas olha só que interessante, né? Eu não tô falando aqui que eu tenho que começar a dar dinheiro. Por quê? Se eu simplesmente... Pois é, era esse paralelo
paralelo que eu tava imaginando aqui. Pois é. Financeiro, né? No caso do golfinho, não é o dinheiro. No caso do golfinho é um prêmio, é um sabor. E eu vou dar mais um exemplo, né? Eu busquei a minha filha, ela faz aula particular aqui de matemática, e o professor dela sabe que ela gosta de doces. Então, o que ele faz sempre no final de cada aula? 2 vezes por semana ela faz essa aula, e no final de cada aula ela faz um desafio com a Beatriz. E ele faz um desafio com a Beatriz. E aí fala assim: Bia, se você acertar esse desafio, eu tenho aqui esse balde de doces, você escolhe um doce pra você. Se você não acertar, você não ganha o doce. Então a Bia, ela se esforça tanto pra atingir aquele objetivo, pra ganhar o doce. Então, não é o dinheiro. Não tô falando assim: Bia, eu vou te dar um aumento de salário, e aí eu vou te dar doce todos os meses se você acertar agora. Não, é pontual. Então o reconhecimento também é pontual. Então as empresas, não é que elas têm que começar a aumentar os seus salários, mas, por exemplo, fala assim: olha, eu trabalho muito no varejo, né? Tenho várias empresas no varejo, inclusive uma grande empresa que tem mais de 3 mil lojas no Brasil, e eu fiz um desafio para uma líder de algumas das lojas. Eu falei assim: olha, como é que você motiva seus funcionários? Eu dou dinheiro. Eu falo: olha, se você atingir essa super meta no Natal, eu vou te dar tanto a mais de dinheiro. Eu falei: vamos mudar para você engajar mais suas pessoas? Ela: como assim? Pergunte para suas funcionárias o que elas querem ter em casa e elas não têm. E ela começou a perguntar para suas vendedoras. E a melhor vendedora dela, veja só, a melhor vendedora dela disse que não tinha armário em casa, dentro do seu quarto. As roupas dela ficavam em caixas. E aí, o que ela falou foi: bom, se você bater essa super meta no Natal, eu vou te dar um armário. E olha que ironia, o armário custava R$900. E antigamente ela dava uma super meta que ela pagava, remunerava R$1.000. Eu falei: não dá R$1.000, dá um armário que ela vai valorizar mais. O que aconteceu? Ela bateu a super meta e ela ganhou o tal armário. Todas as manhãs, quando ela acorda para trabalhar, ela tira a roupa de dentro do armário, ela lembra do esforço que ela fez para conquistar aquele armário. Caramba. E vejam só que ironia, a dona da loja gastou menos do que os R$1.000 que ela gastaria se ela desse em dinheiro, que a funcionária, infelizmente, não gastaria no armário. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes não é dar dinheiro, é dar experiência, ou perguntar para sua colaboradora, para o seu colaborador, aquilo que eles precisam para sua casa, e você pode ajudar. E essa ajuda pode fazer uma grande diferença na motivação desse seu colaborador. Pois é, né? Acho que tem essa troca, a importância do diálogo, né? Do colaborador se sentir parte da coisa, né? Muitas vezes ele conseguiu ali materializar o que de fato ele precisava, né? Ou seja, de novo, mais do que dinheiro, né? Em alguns cargos de gerência e tal, eu já ouvi dizer que a empresa até propõe parte da empresa, né? Como ação mesmo, né? Não sei, 1% e tal. E aquilo ali vai motivar a pessoa de uma forma diferente de trabalhar, né? Porque sabe que quanto mais a empresa agregar valor, mais dinheiro ela vai ter também, né? Essa coisa da recompensa e a troca, né? Pode, mas é um perigo. E aqui eu faço uma reflexão contrária. Não é uma reflexão contrária, mas é um alerta, né? Porque muitas pessoas acham que simplesmente dar uma porcentagem da empresa para um funcionário ou para uma funcionária vai engajar e motivar para o resto da vida. Vejam só. Eu acho que tem muitas pessoas que sim, funcionam dessa forma. Mas para outras pessoas não adianta. Você pode dar 50% da sua empresa. Se você não der carinho, se você não der atenção, o dinheiro não vai segurar essa pessoa dentro da sua empresa. E aí eu vejo que muitas pessoas querem e aí são gananciosos. Eu escrevi no meu primeiro livro, O Poder da Atitude, sobre a ambição. Ambição é uma característica super positiva no mundo dos negócios, mas a ambição em excesso é ganância, e a ganância que você tem que tomar cuidado. Eu costumo dizer que ambição sem propósito vira ganância. Então ambição é aquilo que você quer. Puxa, eu quero muito ser sócio dessa empresa, mas será que eu preciso ter 50% da empresa para ser feliz? Senão você anda que nem aquele hamster numa rodinha, você vai sempre ficar correndo, você não vai chegar a lugar algum. Então tenha ambição, ou seja, a clareza daquilo que você quer pra você, mas cuidado com a ganância, porque a ganância pode te engolir, e aí você vai encontrar a desmotivação mais cedo ou mais tarde. E a gente tava falando de recompensa, mas se a gente pensa na educação, tem muito disso, né? A gente pode olhar pra empresa enquanto cultura, né? Não adianta só essa recompensa, mas sempre se diz
que a educação ela é baseada também em exemplo, né? Então, da maneira como esse gestor, esse diretor propaga a cultura, da maneira como ele se comporta e tal, né? Acho que tem a ver com isso também, né, Ale? Tem a ver com cultura, porque cultura nada mais é do que a forma que as pessoas se comportam dentro de um ambiente de trabalho, né? Então, uma família tem uma cultura, uma empresa tem uma cultura, um departamento tem uma cultura, um país tem uma cultura. Se a empresa não tem uma cultura de reconhecimento, é uma empresa que talvez, se o reconhecimento é um valor importante para você, talvez você esteja numa empresa errada. Então, até nós falamos, né, no podcast anterior, Sim. se você não ouviu, ouça lá, né, o podcast que fala sobre como manter as pessoas felizes no ambiente de trabalho. A gente falou bastante sobre isso. Trabalhar numa empresa que tenha congruência entre os seus valores e os valores dela. Porque se não houver congruência, não há felicidade. E aí, a partir do momento que você tem uma empresa que não te reconhece, uma empresa que não dá perspectiva de trabalho, chegou na hora de você conversar com o seu chefe e com a sua chefe. E talvez, se você achar que você tem uma grande empregabilidade, ou seja, oportunidade em outras empresas, seja o momento de mudar de rumo, mudar de ambiente e buscar outros lugares que tenham valores congruentes com aquilo que você acredita. De repente procurar melhor em outro lugar, né? Agora, para esse ano de 2021, a motivação é um dos pilares mais fortes, a gente pode dizer isso. Sem ela não dá pra fazer acontecer o trabalho, a empresa? Eu acho que sempre foi o pilar mais forte, mas é claro que em 2021, por conta da pandemia de 2020 e 2021 também, isso ficou mais evidente, né? Então... Talvez se estivesse esquecido lá, então. Eu acho que ela estava esquecida ou ela estava sendo subestimada, né? As pessoas acreditavam que, puxa, motivação é dinheiro na conta. Hoje em dia não é mais. É claro que todo mundo precisa pagar as contas, ainda mais com inflação em alta, as pessoas precisando, obviamente, pagar as suas contas no final do mês, mas não é aquilo que vai segurar o seu colaborador ou a sua colaboradora. O que vai segurar seu colaborador, sua colaboradora é desafio, é reconhecimento, que é o tema do nosso podcast. Então, busque, obviamente, oportunidades de não simplesmente pagar as suas contas. Busque oportunidade de, além de pagar as suas contas, de você ser feliz fazendo aquilo que você faz e impactando cada vez mais vidas. E aí, é um tema que a gente já falou algumas vezes aqui no Papo Mix Carreira, que é o propósito. Encontrar o motivo pelo qual você faz aquilo que você faz. Porque quando você encontra, meu amigo, minha amiga que tá ouvindo agora, é delicioso e você não quer parar nunca mais. É o sentido, né, da coisa. Acho que isso é muito importante. Qual que seria essa dica que você daria para os gestores motivarem os seus colaboradores, já que atualmente um colaborador ele não busca exatamente apenas o lado financeiro da coisa, né? Você deu o exemplo do armário, né, de uma empresa de varejo ali. Talvez buscar o diálogo, fazer com que esse colaborador se sinta parte, se sinta desafiado, que ele veja sentido nesse projeto. É isso. Com absoluta certeza, é preciso fazer sentido. E a principal dica que eu dou pro gestor, para motivar essas pessoas, é observar o comportamento positivo do seu colaborador. E aí, né, pra gente já ir pra nossa parte final, é fazer a associação que eu fiz com o golfinho. Ou seja, dá o peixinho pro seu colaborador, dá o doce, como o professor da Bia faz com a minha filha, mas não é dar dinheiro, é dar carinho, dar cuidado, é dar afeto. Porque quando você olha o comportamento positivo do seu colaborador e reconhece positivamente esse comportamento, ele vai ter a tendência de repetir. E, obviamente, quanto mais ele repete, melhor pra empresa, né? Muito bom. Ale, para encerrar, a gente pode dizer que motivar é reconhecer? Motivação é reconhecimento? Olha, eu diria pra você... É complexo responder isso, não? Não, dá pra falar assim que a motivação é um dos pilares como consequência do reconhecimento. Ou seja, quem reconhece tem uma equipe engajada. É claro que o reconhecimento por si só não vai gerar motivação plenamente. Claro. Mas o reconhecimento é um dos pilares fundamentais para que um colaborador tenha, obviamente, motivação. É mais um ponto importante ali, né? Sem dúvida nenhuma. Então tá ótimo, Ale. Muito obrigado de novo por participar aqui com a gente de mais um Papo Mix Carreira. A gente falando dessa vez da importância de motivar as pessoas e os colaboradores aí nas empresas e corporações. Valeu, Ale. Obrigado, Gerson. É isso aí. Vamos lá. Vamos reconhecer para motivar
motivar as pessoas que trabalham com a gente. Fico muito feliz e agradecido. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre carreira, mande a sua dúvida aí pro WhatsApp da Mix ou através das minhas redes sociais, @Alexandre Slivnik. Alexandre Slivnik, muito fácil achar, né? Bota lá, @Alexandre SLI, pronto, já aparece, não é isso, Ale? Exatamente, eu mesmo. Valeu, até mais. Até mais, grande abraço. E quem quiser acompanhar o Papo Mix Carreira é só colar no site da Mix, né? radiomixfm.com.br ou então procurar o podcast aí na sua plataforma preferida de streaming. A gente fica por aqui, valeu! Você ouviu o Papo Mix Carreira.